Boa noite a todos. Enfim, consegui entrar aqui. Peço desculpa aí pelo atraso. Sejam todos bem-vindos. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver bem. Eu estou com um problema de iluminação aqui hoje. Então, eu peço que se vocês estiverem me vendo bem, se tiver razoável a imagem, me deem um sinal, por favor, para a gente poder prosseguir. Eu estou sem o softbox aqui, então eu improvisei duas lamparinas aqui para ver se funciona. Provavelmente tá um pouco escuro, mas se não tiver nada mal, a gente prossegue assim mesmo. Bem, parece que está dando para ver então, né? Ótimo, obrigado, Lúcia. A semana que vem essa semana eu já resolvo esse problema da iluminação aqui, então vai ficar uma coisa um pouco sombria. Eu não estou conseguindo nem ler o texto aqui que eu trouxe para ler, mas enfim. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai... Lúcia, isso aí, tá um pouco escuro, mas aqui eu estou conseguindo me ver mais ou menos. Vamos fazer assim. A gente vai fazer uma pequena meditação, algumas considerações, uma reflexão a respeito de algumas partes, de alguns versos aí do Provérbios, capítulo 5. Essa leitura foi sugerida durante bastante tempo. Um amigo meu aqui, que é seguidor aqui do perfil, que é o Vitor Menabó, estudante de filosofia, ele vinha fazendo essa sugestão, ele vinha pedindo para a gente comentar Provérbios 5, e a gente demorou um pouco para fazer. Chegamos a fazer um breve comentário nos stories, cujo conteúdo foi mais ou menos reproduzido nesse carrossel que nós fizemos hoje para a divulgação dessa live. Ali nós temos uma interpretação possível dessa exortação que é feita pela sabedoria em relação ao adultério, ali no livro, no livro dos Provérbios, capítulo número 5. Então a gente deu o título dessa live de O Adultério Espiritual, porque do ponto de vista literal, o texto, o provérbio, ele faz uma exortação para que o homem não caia na infidelidade, não traia sua esposa, não prefira a mulher estrangeira ou a mulher alheia. Em algumas traduções aparece como prostituta, em detrimento da sua esposa, da mulher que ele tem em seu lar. Então, do ponto de vista literal, o texto ele faz uma exortação moral, é um conselho moral. Mas existem interpretações mais profundas, através das quais você consegue ir penetrando na raiz mesmo do próprio problema do adultério, tal como nós conhecemos, né? O adultério, tal como nós conhecemos, ele repousa, ele se enraiza num problema psicológico mais profundo do ser humano, que diz respeito à queda, né? Diz respeito ao defeito da concupiscência que todo ser humano herda do pecado de Adão. Então a gente vai fazer uma leitura breve aqui do texto, pelo menos de uma parte do texto, para que fique claro essa primeira interpretação moral, essa exortação moral em relação ao adultério que o texto traz, e vamos comentando aos poucos algumas passagens para tentar penetrar em sentidos mais profundos desse texto. Com isso eu espero que vocês não somente colham o fruto dessa meditação, quer dizer, o sentido mais profundo do texto, mas também que isso possa favorecer vocês de algum modo na própria prática da meditação, que é um tema recorrente aqui no nosso perfil. As pessoas perguntam muito como meditar, como praticar, qual é a técnica. Então a gente espera que também, de algum modo, a gente possa favorecer no que diz respeito à técnica da meditação. Nós já fizemos algumas lives sobre isso, uma recente com o Padre Felipe, e vamos fazer mais outras considerações sobre isso no futuro.
Então vamos lá. Minha esposa chegou aqui. Fernanda, se você estiver ouvindo, às vezes você entra sem ouvir por conta da pequenininha, mas me diga aí se a imagem tá, como é que se diz? Suportável, para que a gente possa começar. Então, a versão que eu queria do Provérbio 5, a tradução que eu queria não está aqui comigo, acabou ficando lá embaixo e não deu tempo de eu pegar. Mas eu tenho uma outra tradução aqui, e eu vou ler esse trechinho, é bem curtinho, e a partir disso eu vou comentando, a gente vai... Eu não sei se vocês conhecem o texto, eu imagino que uma boa parte das pessoas devem ter ido até o texto para ler, mas de todo modo eu vou fazer uma leitura breve dele aqui para vocês saberem do que se trata do ponto de vista literal. Então prestem atenção, porque é uma coisa muito simples que que faz uma exortação moral. É um conselho, um provérbio para o homem que é um chefe de família, que é um pai de família. Tá? Diz o texto: Meu filho, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência, a fim de observares os meus conselhos, para que os teus lábios conservem a minha instrução. Não te deixes ir atrás dos artifícios da mulher, porque os lábios da prostituta são como o favo que destila mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Porém, o seu fim é amargo como o absinto, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés encaminham-se para a morte, e os seus passos penetram até os infernos. Eles não andam pela vereda da vida. Os seus passos são vagabundos e impenetráveis. Tá? Então, esse aqui é a primeira parte desse provérbio. Ele prossegue, a gente lê o finalzinho dele depois. Então fica claro que ele está fazendo uma exortação, está dando um conselho. A sabedoria, quer dizer, o próprio Cristo está dando um conselho para o chefe de família. Primeiro ele pede que ouça as palavras, ele faz uma exortação para que o filho preste atenção no que ele vai falar, como um pai que diz: filho, presta atenção no que eu vou falar, ouve, põe a sua atenção no que eu vou dizer, porque se você fizer isso, você vai estar do lado da sabedoria, você vai estar seguindo o caminho reto. E após chamar a atenção do ouvinte, do filho, no caso o pai de família, para que ele ouça essa sabedoria e repouse os seus ouvidos, a sua atenção na palavra do Senhor, ele começa a fazer uma exortação falando: olha só, não se deixe atrair pelos artifícios da mulher alheia, da prostituta, da amante, da mulher estrangeira, porque, embora ela tenha uma aparência agradável, seus lábios destilam mel, sua palavra é sutil como o azeite, como o óleo, mas no final das contas ela vai te cortar como uma espada de 2 gumes, ela vai te conduzir até o inferno. É basicamente isso que o texto está dizendo do ponto de vista literal. Tá? Mas existe, como tudo nas Escrituras, e isso é um princípio da meditação nas Escrituras, a maior parte da letra das Escrituras pode ser lido também num sentido mais profundo. Às vezes é um sentido puramente moral, tá? Que te dá alguns conselhos a respeito da vida. Nesse caso, o sentido moral ele está na própria letra. Às vezes é um sentido alegórico, ou seja, você poderia interpretar esse conteúdo de uma maneira mais profunda, mas tentando encontrar ali algum indicativo a respeito da vinda do Cristo, a respeito do juízo final, a respeito de algum outro acontecimento na história da salvação, de algum acontecimento na história da salvação que esteja indicado de algum modo nas camadas mais profundas desse texto. Esse é o sentido alegórico. E tem também o sentido místico. O sentido místico, ele te indica de algum modo ele aponta para as realidades celestes. Ele diz alguma coisa a respeito das realidades celestes, daquilo que você vai encontrar na eternidade, etc. Ele fala do mundo místico de algum modo. Tá? Esse sentido que a gente vai tratar aqui, nós vamos começar
por aquele sentido que está presente, que eu coloquei no carrossel. Tá? E depois nós vamos tentar avançar para um segundo sentido. Tá? Esses dois sentidos, eles são... alguns os tratariam como um sentido moral mais profundo, outros o tratariam como um sentido místico. Tá? Como sentido místico. E mais para o final da live eu vou ainda fazer uma interpretação alegórica dele, para vocês entenderem como é que é isso. Então vamos lá. Antes de tudo, você tem... é preciso distinguir os personagens aqui. Então você tem a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo que está dizendo. Quer dizer, é o próprio Logos divino, é a própria estrutura da realidade. É a natureza das coisas se comunicando com o homem. Tá? Então, quer dizer, é a verdade, é a voz da verdade. Cristo é o próprio protótipo de todas as coisas que existem. Tá? Quando nós dizemos que Cristo é o verbo divino, nós estamos dizendo que todas as coisas foram criadas a partir de um modelo que é o próprio Cristo, que é o próprio verbo. É claro que o Cristo é o verbo encarnado, tá? Mas a pessoa que está ali por trás é o verbo divino. E o verbo divino é o conteúdo, é como se fosse o conteúdo da mente de Deus. E tudo o que existe foi pensado por Deus. Se tudo o que existe foi pensado por Deus, o verbo divino ele é o modelo de todas as coisas. Então, a sabedoria que aqui está abrindo a boca para aconselhar o seu filho é o próprio verbo divino, é a própria estrutura da realidade, é o próprio modelo pelo qual as coisas foram criadas. Isso é importante porque nós não podemos perder de vista que isso aqui é uma verdade eterna que está sendo enunciada. Tá? Não é uma opinião, não é um conselho simplesmente razoável, não. O que está sendo dito aqui é alguma coisa a respeito da estrutura da própria realidade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A sabedoria, ou seja, o verbo divino, a própria estrutura da realidade está aconselhando o homem. É uma revelação. Sob certo aspecto, é uma revelação. Tá? A eternidade está revelando algo ao homem, está dizendo para o homem alguma coisa a respeito da vida humana. O segundo personagem é o homem. Tá? É o, vamos dizer assim, o esposo, tá? O pai de família, que vai ouvir o conselho dessa sabedoria, tá? A respeito de duas mulheres. Primeiro a respeito da mulher alheia, né? Que é a prostituta, que é a estrangeira, que é a amante, tá? E depois a respeito da sua própria mulher. Então nós temos, além da sabedoria, além do Cristo que está revelando alguma coisa, nós temos aí três personagens. O homem, a mulher estrangeira, tá? E a sua própria mulher. Ora, esse homem somos nós. Sejamos nós do sexo masculino ou feminino, esse homem somos nós. Tá? Então esse homem nós vamos tomá-lo, antes de tudo, como o nosso eu, a nossa pessoa. Sou eu. A sabedoria está falando comigo, seja eu homem ou mulher. E quando a gente pensa numa relação de matrimônio, a gente tem sempre que se atentar para o sentido literal do texto. Então, uma relação de matrimônio, o que significa a mulher legítima e a mulher ilegítima? No matrimônio, a mulher legítima é aquela que tem cuja união com o esposo foi abençoada e querida por Deus. Ela é legítima justamente porque Deus legitimou aquela união. Então a mulher legítima, ela representa de algum modo alguma realidade que a gente ainda não sabe qual é, tá? No sentido literal a gente sabe, é a nossa esposa. É a nossa esposa ou o nosso esposo, no caso da mulher. Mas num sentido mais profundo, místico, num sentido moral mais profundo, até num sentido alegórico, a gente ainda não sabe o que isso pode representar, ou simbolizar, ou significar. Mas é alguma coisa querida por Deus. É alguma coisa que é conveniente à natureza divina. É alguma coisa que Deus quer. É alguma coisa que te aproxima de Deus. É alguma coisa que te coloca dentro do caminho da santificação.
Então, a mulher legítima, que ainda não apareceu nesse trecho que eu li, mas vai aparecer no trecho final, ela representa alguma coisa que nos coloca em comunhão com Deus e que é querida por Deus, tá? E que nos conduz até Deus. A mulher ilegítima, no sentido literal, a amante, a prostituta, ela representa, por outro lado, alguma coisa, alguma realidade, que nós vamos sondar para tentar ver quais realidades podem se encaixar nesse símbolo, mas ela representa alguma realidade que nos afasta de Deus. Por quê? Porque o adultério, ele é um pecado justamente porque ele é um atentado contra uma relação que foi sacramentada, e foi sacramentada por um voto pelo qual os pares, o casal, acordaram ficarem, juraram ser fiéis um ao outro, perante Deus. Então, a mulher ilegítima, a mulher alheia, a prostituta, representa alguma coisa que te coloca fora de um acordo feito diante de Deus. Então, ela te coloca fora das bênçãos de Deus, fora da graça. Fora da graça. Então, se a gente for meditar e tentar extrair um sentido mais profundo disso, a gente vai ter que começar a pensar nessa estrutura. Nós temos o homem, a pessoa, que somos nós, e nós temos dois tipos de realidade. Uma que nos aproxima de Deus, uma que nos aproxima da graça, que nos coloca em comunhão com Deus, que nos coloca no vínculo da caridade, se nós quisermos usar, né? E nós temos uma outra realidade que nos tira desse vínculo, que nos faz perder essa graça, perder as bênçãos divinas, e entrar num tipo de vida contrário à vontade de Deus. Então a mulher legítima é aquela que Deus quis, a mulher ilegítima é aquela que ele não quis. E você está de algum modo dividido entre elas, porque a situação do homem aqui é a situação... veja bem, você não exorta alguém a não fazer algo se fazer esse algo não estiver no horizonte de consciência dessa pessoa. Então, se a sabedoria divina, quer dizer, se a própria eternidade, se o próprio verbo está revelando para o homem, está aconselhando o homem a não seguir o caminho, seguir na direção, não buscar a mulher alheia, a prostituta, é porque, de algum modo, existe no homem uma tendência nessa direção. Então, o homem aqui, a pessoa, nós estamos divididos, a situação do ser humano está dividida entre caminhar na graça, né, e entrar numa situação de pecado. Caminhar de acordo com a vontade de Deus, à sombra do Altíssimo, como diz as Escrituras, né, ou entrar nas trevas exteriores. Então, isso é a estrutura dentro da qual os vários sentidos desse texto terá que ser buscado. Tá? A sabedoria está revelando uma verdade eterna sobre a estrutura da existência humana. Essa verdade revelada está indicando que, de algum modo, a situação estrutural do homem na existência é uma situação tensional entre duas possibilidades. Uma legítima, porque o aproxima de Deus, o aproxima da graça, o coloca dentro do vínculo da caridade e o conduz até Deus, e outra ilegítima, porque o afasta. Isso, veja bem, isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para ninguém, mas quando a gente aborda a coisa por essa via, a gente está penetrando um pouco mais, a gente está indo um pouco além do que um simples preceito. Não trai sua esposa. Você vai trair sua esposa, vai dar tudo errado, a prostituta só quer o seu dinheiro, você vai ficar arrependido, vai perder seus filhos, vai fazer um filho, vai dar o seu nome para uma outra casa e a sua família vai perder unidade. Né? E a família é uma espécie de igreja, uma igreja doméstica. Se ela perde unidade, ela perde a graça. Então, esse seria o conselho literal. Mas existe uma coisa mais profunda do que isso, e a gente está tentando caminhar nessa direção. Existe um problema estrutural no ser humano que faz com que ele possa ser representado simbolicamente como um homem dividido entre uma tendência na direção da prostituta, da mulher alheia, e uma tendência na direção da sua própria esposa. E a sua própria esposa representa, então, aquelas realidades que te conduzem para Deus, e a mulher alheia representa aquelas realidades que te afastam de Deus.
Né? E o segredo da interpretação vai ser encaixar as coisas dentro de cada um desses elementos aqui. Seja a sabedoria divina, seja o homem, mas principalmente essas duas mulheres, que são as duas grandes chaves simbólicas desse texto. No geral, o próprio Vitor, se eu não me engano, quando me pediu que ajudasse a interpretar esse texto, ele queria saber exatamente o que significava cada uma dessas mulheres. O que é essa mulher alheia aí? Do que Deus está falando? O que Deus quer dizer comigo? Do ponto de vista da minha vida espiritual, o que Ele quer dizer com isso? Não me parece que Ele somente queira dizer que eu não deva trair minha esposa. Isso eu já sei. Tá? Mas parece que tem algo a mais aí. E é por isso que a gente colocou o título dessa live de O Adultério Espiritual, porque a gente vai tentar dar uma interpretação espiritual desse texto. Bem, por que o texto coloca uma mulher? O texto coloca uma mulher, a gente tem que pensar assim. A mulher, ela representa... A mulher, ela é um polo, né, de uma dualidade, de uma polaridade. Você pensa na mulher porque existe o homem. Então você tem o homem e a mulher, o macho e a fêmea. São realidades, por um lado, antagônicas, por outro lado, complementares. Isso fica muito claro se você observar a estrutura física do próprio homem e da mulher. O homem tem um corpo mais quadrangular, mais grosseiro, mais forte. A mulher tem um corpo mais suave, mais frágil, mais doce. Então existe aí um certo antagonismo, mas que diante da realidade se complementa, porque a realidade ela apresenta aspectos árduos, ou seja, tem aspectos na vida que precisam ser vencidos. Você precisa caçar, você precisa guerrear, você precisa enfrentar os obstáculos materiais da existência, e por isso a força física do homem. Mas, ao mesmo tempo, psicologicamente, você precisa de um alimento espiritual que penetre nesse mundo grosseiro e rígido da matéria. E esse alimento espiritual é a beleza. E a mulher, então, representa essa beleza que penetra na matéria e torna o mundo um pouco mais doce, um pouco mais belo. Então, por mais que exista uma oposição entre a quadratura do homem e vamos dizer assim, o aspecto mais sutil e curvo da mulher, existe uma complementariedade do ponto de vista da existência, porque a existência exige essas duas coisas, esses dois polos. Ela exige a força física para poder vencer os obstáculos, mas ela exige também a dimensão estética, a dimensão da beleza, justamente para que você possa, de algum modo, se consolar, se deleitar e de algum modo encontrar algo da verdade, da eternidade aqui nesse mundo. E a maneira que a verdade e a eternidade têm de se mostrar nesse mundo físico, grosseiro, é através da beleza. Do ponto de vista anatômico, a relação sexual mostra isso muito bem, que a mulher tem um papel passivo, o homem tem um papel ativo. Então a gente pode resumir essa dualidade dizendo que o homem tem um papel ativo, a mulher tem um papel passivo, pelo menos na primeira escala. Tá? Se a gente for mudando as escalas, esses papéis podem se inverter. Tá? Mas numa primeira escala, assim, o homem tem um papel ativo, ele age sobre o mundo, tá? E a mulher tem um papel passivo. Tá? Tem um papel passivo. A mulher então está ligada à beleza, o homem está ligado à força. A mulher está ligada à sutileza, o homem está ligado a uma certa firmeza, um certo rigor. A mulher está ligada à misericórdia, o homem está ligado à justiça, ao rigor, e assim por diante. Então, se aqui nós temos duas mulheres, nós precisamos procurar que tipo de realidades podem se encaixar, tá, por trás do símbolo mulher. Tá? E se a mulher tem esse aspecto tão evidente, que é o aspecto da passividade, da beleza, da sedução, da sutileza, da suavidade, nós precisamos nós precisamos buscar nas coisas, nas realidades que fazem parte da nossa existência, elementos que também participam desses aspectos, da passividade, da suavidade, da sedução, da beleza, etc, etc.
Então nós precisamos procurar elementos femininos. Esse é o ponto. Para você saber o que a mulher simboliza, você tem que procurar coisas que também possuem aspectos femininos, ou procurar nas coisas os aspectos femininos delas. Isso é um exercício um pouco complicado e confuso no começo, mas quando você pega o jeito disso, fica mais fácil. Então, por exemplo, é evidente nas escrituras que onde aparece mulher, você pode interpretar na maior parte dos casos como alma. Tá? A alma humana. Né? Porque a alma humana, ela tem, de algum modo, diferente do corpo que é bruto, tá? Diferente do corpo que é bruto, a alma ela é sutil. A alma não é tangível como o corpo. A alma ela tem uma mobilidade menos previsível do que a mobilidade do corpo. Os seus pensamentos começam sem você perceber, saem sem você perceber, as suas emoções também. As emoções enganam. Então tem toda uma atmosfera de sutileza, uma atmosfera escorregadia que faz parte da realidade anímica, a alma. Então a alma é uma das realidades que, no geral, são significadas pela mulher nas Escrituras. Então que a Virgem Maria é um símbolo da alma. Em muitas passagens onde aparece a Virgem Maria, você pode entender que está sendo falado ali da sua alma. Ou várias outras mulheres, Marta e Maria, são duas dimensões da alma humana. Aquela dimensão que se ocupa da alma que está ligada à vida terrena e aquela dimensão que está ligada à vida celeste. Então a história de Marta e Maria mostra que a nossa alma, que é única, ela tem duas dimensões. E por isso fala-se em duas mulheres. Um outro exemplo, a igreja. A igreja que é considerada a esposa do Cristo. E a igreja também pode ser significada pelo termo mulher, pela figura da mulher. A mulher é uma figura da igreja, porque a igreja também tem esse aspecto sutil, tá, e passivo. Ela é passiva, tá, em relação ao Cristo, tá, porque ela recebe do Cristo as coisas e reflete no mundo, como a lua recebe do sol a sua luz e reflete na noite. Tá? A igreja é misericordiosa porque Deus, Cristo é o juiz. Agora a igreja, ela torna a luz que ela recebe desse juiz, ela torna ela acessível para os homens. Ela produz a teologia, produz a doutrina, ela especifica mais os mandamentos, ela ministra os sacramentos e etc. Então ela faz aquela luz inacessível do juiz, do Cristo, chegar até os homens. Então tem um aspecto de misericórdia, mais ou menos como a mãe em relação ao filho. Tá? Pense no papel do pai em relação ao filho e da mãe em relação ao filho. O filho precisa de alguma coisa, ele pede à mãe, porque sabe que a mãe é mais dócil do que o pai, talvez. Então a igreja também pode ser simbolizada pela mulher. Tá? E na verdade nós vamos fazer essas duas analogias. Tá? Acrescentando uma outra coisa, que é a própria coisa, a própria criatura, as coisas sensíveis, as coisas do mundo, a criatura, aquilo que os filósofos chamavam de substância, as coisas do mundo, também podem ser simbolizadas pela mulher. Por quê? Porque as coisas do mundo também possuem beleza. As coisas do mundo possuem uma dimensão estética, uma dimensão que seduz, uma dimensão que brilha, uma dimensão sutil, tá? Que foge de você ao mesmo tempo que te atrai. Como a beleza de uma mulher que se mostra, mas ao mesmo tempo se esconde. Então existe na natureza das coisas, você vê que os gregos diziam que a natureza ela era como que uma deusa que se escondia por trás de um véu. Então ela se mostra, mas ao mesmo tempo se esconde, como dizia Heráclito. A natureza ama se esconder, quer dizer, aquilo que se mostra ama se esconder. Como uma mulher. É tradicional a ideia de que a mulher ela se mostra e se esconde ao mesmo tempo com maestria. Um amigo meu dizia assim,
se o homem está andando com a mulher, com a sua esposa pela rua e ele olha para uma outra mulher, a mulher quase sempre percebe. Dificilmente ele consegue fazer isso sem a mulher perceber. Agora, a mulher pode fazer isso e o homem nunca perceber. Então, assim, existe vamos dizer assim, uma atmosfera de... uma sutileza mesmo, uma invisibilidade própria da mulher. E as coisas sensíveis, as coisas sobre o seu aspecto estético sensível também tem isso. As coisas sobre o seu aspecto do seu perfume, da sua coloração, da sua textura. Né? E por isso a mulher também pode simbolizar as criaturas, as coisas sobre o seu aspecto sensível. Então o que nós temos até agora? Nós temos o homem, nós, o sujeito. Tá? E nós temos aí duas mulheres, tá? Que podem ser a nossa alma, pode ser a igreja, pode ser as coisas do mundo sensível, e pode ser mais uma série de outras coisas. Tá? Vamos pegar primeiro, vamos interpretar primeiro essas duas mulheres como dimensões da nossa alma, ou como, vamos começar na verdade interpretando a mulher legítima como a nossa alma, e a mulher estrangeira como as coisas sensíveis. Tá? Então, vamos pensar assim, a mulher legítima é aquela que fica na minha casa, é aquela que está em casa, ela está cuidando do meu lar. Então ela representa uma certa interioridade. Ó. Então ela é a minha alma. A minha alma é aquilo que eu encontro quando eu volto os meus olhos para dentro de mim mesmo, quando eu caminho na direção da minha casa. Então, assim como a minha esposa, a mulher legítima, está no meu lar, a minha alma, ela é aquilo que eu encontro quando eu saio do mundo externo ao fechar os olhos e entro, aí por um processo de recolhimento, encontro o meu lar interior. Eu saio do mundo e vou para casa. Veja que sair do mundo e ir para casa pode significar tanto sair do mundo do trabalho e ir para o seu lar, quanto sair do mundo dos cinco sentidos aqui, do mundo da percepção corpórea, e ir para a sua alma interior. Então isso é a mulher legítima. E é lá que Deus fala com você, é lá que Deus te abençoa. Quando se fala, entre no seu quarto, quando for rezar, entre no seu quarto, fecha a porta e reza ao seu Pai que está no céu. Isso é um processo de interiorização. Entra no seu quarto, quer dizer, se interioriza, fecha a porta, fecha os cinco sentidos, silencia o pensamento, que é estimulado pelas coisas externas, e fala com seu Pai que te fala lá no céu, nos céus. Quer dizer, busca dentro da sua casa aquela região a partir da qual Deus está falando com você. Porque é dentro do seu lar que Deus fala com você. Então esse lar aí, que é a casa, que é também o paraíso onde o homem foi colocado quando foi criado, que é também a igreja, que é o paraíso terrestre, tal como se manifesta hoje analogicamente, é também a sua alma, que é uma catedral, que é um lar, que é um paraíso que você tem dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. Tá? Então, a sua alma, o seu interior é a mulher legítima. Tá? A mulher estrangeira, nessa primeira linha de interpretação, a mulher estrangeira é o mundo, são as coisas sob o seu aspecto sensível, estético. As coisas enquanto elas são belas e atraentes. Tá? Belas e atraentes. Tá? É o mundo externo. São as coisas tais como elas aparecem e atiçam os seus cinco sentidos. O som, o cheiro, principalmente o aspecto visível, e o texto vai fazer referência principalmente ao paladar, ao gosto das coisas. Então, isso é a mulher estrangeira. Estrangeira por quê? Porque ela está fora da sua casa. Se a sua casa é a sua alma, o mundo é aquilo que está do lado objetivo e exterior da realidade. É aquilo que é acessado pelos seus cinco sentidos. E é mulher porque ela se apresenta sob aspecto de beleza, um aspecto sedutor, um aspecto que te atrai, um aspecto que te enfeitiça, um aspecto que, sob certo aspecto, quer te receber, quer te desposar, quer que você a possua. Daí a passividade própria das coisas. Elas querem ser possuídas por você.
O tema da live, estão perguntando aqui, é o adultério espiritual. Nós estamos interpretando aqui devagarzinho o texto de Provérbios número 5. Tá? O texto fala do adultério e a gente está dando uma interpretação mais espiritual sobre isso. Tá? Então nós temos agora essa situação. O homem, a sua própria alma e o mundo das coisas, tá? O mundo das criaturas. Tá? Dentro da sua alma ele encontra Deus, então é a mulher legítima, legitimada pelo sacramento, é um matrimônio. E o mundo externo, ele se afasta de Deus, porque é o mundo das coisas. Ele se converte para as coisas. A raiz do pecado é essa. Ao se converter para as coisas, você produz uma aversão a Deus. Depois você tem que fazer o processo contrário. Você tem que se converter a Deus e gerar em você uma aversão às coisas. Então, isso é claramente análogo à situação do adultério. Tá? E por isso a sabedoria divina se expressa de forma muito conveniente a partir do simbolismo do adultério. Aí, se a gente voltar para o texto, a gente pode pegar algumas indicações a respeito disso que nos ajudarão a aprofundar a coisa. Diz aqui, ó: meu filho, atende à minha sabedoria. Quer dizer, coloque a sua atenção no que eu vou falar, na minha sabedoria. Inclina o teu ouvido à minha prudência. Então, quer dizer, coloca a sua atenção na minha sabedoria, tá? E inclina o teu ouvido à minha prudência, ao meu entendimento. Então, é um convite à meditação. O que ele está dizendo? Meu filho, presta atenção. Prestar atenção é meditar. Olha como que as coisas são. Presta atenção em como as coisas são. Então, Deus está nos convidando a meditar nas coisas. Como quem diz, eu vou te falar agora uma palavra de sabedoria. Eu vou te falar algo que é uma chave para você compreender a sua existência e o seu papel na existência. Uma chave para você ter uma vida boa. E por isso que eu coloquei naquela postagem que aqui está a raiz da nossa infelicidade. Deus quer a nossa felicidade. E Ele está dando aqui a chave para essa felicidade e é por isso que Ele pede que nós prestemos atenção. Aí ele continua. A fim de observares os meus conselhos, para que os teus lábios conservem a minha instrução. Não te deixes ir atrás dos artifícios da mulher, porque os lábios da prostituta, da mulher alheia, são como o favo que destilam mel. Então aqui a gente tem um primeiro ponto. Os lábios da mulher alheia destilam mel. Destilam mel. Veja que a gente pode meditar em tudo, em cada termo desse texto pode ser aprofundado. Por exemplo, os lábios. O que são os lábios? O lábio, veja que a primeira coisa que você nota no lábio é que ele tem uma superfície, uma textura, uma aparência diferente da pele. Ele é vivo. Tá? Diante da pele, o lábio é vivo, ele é mais avermelhado, ele parece mais uma carne que se mostra na superfície do corpo. A pele é uma superfície que cobre a carne, mas na região dos lábios parece que a carne se mostra e produz ali uma coloração, uma forma que visa justamente atrair a atenção do outro. O lábio tem essa dimensão estética, ele atrai a atenção, ele chama a atenção. Porque diante do restante do rosto, que é uma parte coberta por pele, o lábio se destaca. Ele é vermelho, ele é um pedaço de carne que está saindo para fora, mas de uma maneira bela, de uma maneira sedutora, de uma maneira que atrai. Então ele diz aqui, os lábios da mulher alheia, da prostituta, são como o favo que destila o mel. Então quer dizer, dali sai o lábio, quer dizer, a dimensão estética das coisas externas. O que são os lábios das coisas? A gente tomar a prostituta como coisas, como as criaturas. O que são os lábios das criaturas? É a dimensão estética delas. É aquilo que existe nelas que nos chama a atenção. É a aparência. É a aparência. É aquilo que Eva viu na maçã. Ela olhou a maçã e viu que a maçã parecia boa para comer, parecia doce, parecia gostosa, etc. Então, essa aparência.
Aquilo que quando você olha para uma comida, veja uma foto daquela maçã que eu coloquei na última imagem, na imagem dessa live. Você vê aquilo ali, aquilo te atrai. Aquilo é o lábio das coisas. Tá? Então, o que ele está dizendo? Porque a dimensão estética das criaturas são como o favo que destila o mel. Então, quer dizer, parece que da dimensão, da aparência externa, da aparência sensível das coisas do mundo, das coisas que povoam o mundo, essas coisas são várias. Tá? Nós estamos falando de todas as coisas que povoam, pode ser a comida, pode ser o corpo de uma pessoa, pode ser um objeto de consumo, o que for, não importa. Pode ser uma cidade, um lugar, etc. Tudo isso. A dimensão estética dessas coisas é como o mel, parece que destila um certo mel. Em algumas traduções aparece, eu não pude conferir, eu não sei se está correto ou não, mas em algumas traduções aparece, ela é doce como o mel. Tá? Porque o lábio da mulher alheia é doce como o mel. Estando presente a palavra doce ou não, não importa, porque o mel é doce. Tá? Uma das primeiras características que a gente percebe no mel é que o mel é doce. E o doce ele é sentido pela ponta da língua. A nossa língua é como se fosse um triângulo, né? Ela tem uma base larga e ela fecha num ponto ali, como se fosse o vértice de um triângulo. É naquele ponto que a gente sente a doçura. A doçura você sente ali. Então, se você vai tomar vinho, se você bebe o vinho igual cerveja, você joga ele lá para aquela região larga da sua língua e você sente o amargo. Mas se você bebe o vinho em pequenas goladas, tá, e deixa ele cair na ponta da sua língua, você sente a doçura dele. Então a parte da nossa língua que sente o doce é essa parte fina. Tá? E o doce, a sensação da doçura, nos evoca a ideia de unidade. Aquilo que é doce parece que harmoniza, parece que pega as várias partes da sua língua e joga todas elas na mesma direção. A doçura tem a ver com a unidade. Porque na própria língua, na própria experiência da doçura, você tem a sensação de que os vários pontos singulares que compõem a sua língua são como que direcionados para um mesmo ponto. Então, evoquem na mente de vocês a experiência da doçura. A experiência da doçura. Você bota um docinho, a criança que não consegue dormir, você bota ali uma gotinha de um negócio, um remedinho com uma gotinha doce na língua dela e a atenção dela se volta para aquilo. A atenção se volta para aquilo, como se algo puxasse. E, curiosamente, o doce é sentido na ponta da língua. A língua tem a forma de um triângulo e essa doçura evoca a unidade. Então, a doçura do mel pode ser interpretada como uma unidade. Boa noite, Padre Felipe, sua bênção. Seja bem-vindo. Então, o que está dizendo aqui? Os lábios da mulher alheia. Então, aqui, se a gente interpretar aqui, nessa primeira faixa, a mulher alheia como as criaturas sensíveis, os lábios representam a dimensão estética dessas criaturas. Lembrando que os lábios se mostram, são vermelhos, atraem, chamam a atenção. Então, a dimensão estética das criaturas, o aspecto sensível das criaturas, é doce como o mel. Destila o mel. Quer dizer, de algum modo, te dá a sensação de unidade. Te atrai e fornece ao seu espírito, pelo menos num primeiro momento, a ideia de unidade. Quer dizer, elas te completam de algum modo. E essa é a sensação que nós temos. Quando nós desejamos as coisas sensíveis, nós as desejamos nesse desejo concorre uma ilusão mental de que elas nos complementarão e essa vida dividida e faltosa que nós temos será completada e encontrará uma certa unidade. Então veja o que está por trás do mel. Tá? O mel, essa substância doce, que tem uma cor de ouro, né? Parece o ouro. Quer dizer, é uma coisa que evoca ali uma certa nobreza, né? Uma certa riqueza, um certo brilho, e principalmente a doçura, que aparece em algumas traduções
né, que indica unidade. Então, quando nós convertemos os nossos olhos, que estava voltado, vamos imaginar, para o nosso lar, a nossa mulher legítima, a nossa esposa, tá? E convertemos esses olhos para a mulher alheia, que é o mundo externo na sua dimensão estética, nós somos como que seduzidos por uma certa promessa de unidade e de harmonia, tá? Que a dimensão estética das coisas nos dá, produz na nossa alma. O mundo vai me completar. As coisas estão dizendo para mim o tempo inteiro com a sua aparência: me possua, porque eu vou dar para você a unidade que você não tem e que você tanto quer. Exatamente isso que nós buscamos nas coisas, a concupiscência desordenada. E aqui, é claro, a sabedoria, Cristo está falando para o homem numa situação decaída. É o homem na situação decaída que está dividido entre a esposa e a mulher alheia. Quer dizer, entre a sua alma, o seu lar interior e o mundo, a sua exterioridade, o mundo dos 5 sentidos, o mundo físico. E essa situação do homem decaído é a situação de um homem que está numa situação excêntrica. Ele perdeu o seu centro, ele perdeu a sua unidade originária, com a qual ele tinha sido criado. E agora ele está buscando, querendo encontrar essa unidade. E o mundo externo, a mulher alheia, aparece para ele como uma promessa de devolução dessa unidade. Por isso, os seus lábios, o seu aspecto estético, destilam mel, ou são doces como o mel. Bem, prosseguindo, ele diz o seguinte: porque os lábios da prostituta, da mulher alheia, são como o favo que destila o mel. E as suas palavras, ou em algumas traduções, o seu paladar, é mais suave do que o azeite. É mais suave do que o azeite. Quer dizer, as suas palavras, eu não pude também verificar para ver o que é o mais correto, se são palavras ou paladar. Mas sem dúvida tem alguma referência também ao que sai da boca, ou seja, o que as coisas te dizem, ou o gosto que elas emitem, o convite que elas fazem para você, é mais suave do que o azeite. É mais suave do que o azeite, ou tão suave quanto o azeite. O azeite, ele tem uma série de características, mas as que parecem ser evocadas aqui é principalmente o que? A suavidade do azeite diz respeito, por um lado, a uma certa capacidade de penetração que o azeite tem. O azeite ele é escorregadio e ele penetra e ele como que abraça as coisas de uma certa maneira, que parece que nenhum poro da sua pele vai ficar sem ser tocado pelo azeite, se você derramar azeite na sua pele. Então tem uma certa penetrabilidade do azeite. Tá? Ele como que se enraiza naquele corpo. Do ponto de vista do sabor, tá? O azeite tem também uma doçura, mas o que é mais característico dele é uma certa suavidade mesmo. É uma coisa que quase que se perde dentro da sua boca. Né? Tá ali, mas você não consegue achá-lo direito. Ó. Então existe um elemento espiritual no azeite. Existe um elemento espiritual no azeite. Ele está presente, mas ao mesmo tempo existe uma ausência ali. Né? E nessa presença quase que ausente, ele penetra tudo. Né? Soma-se a isso essa característica da penetrabilidade dele. Então, não me parece equivocado imaginar que aqui possa ser uma referência, entre as várias outras que, como diz Hugo de São Vitor, as coisas nas escrituras elas significam, elas possuem tantos significados quantas características as coisas têm. Né? Então isso aqui pode significar um monte de coisa de acordo com as várias características que o azeite tem. A única exigência é que essas várias coisas estejam em conformidade com a doutrina, com a estrutura da realidade, com a estrutura da psicologia humana e etc., para que elas se componham de algum modo. Então, essa sedução, essa unidade que as coisas do mundo externo nos prometem, esse convite que elas nos lançam para que nós as possuamos,
no intuito de encontrar nelas, como se elas pudessem oferecer para nós a unidade que vai completar a nossa existência vazia, de algum modo penetra em toda a nossa alma. Penetra em toda a nossa alma. Penetra a nossa alma e penetra nos nossos pensamentos, nas nossas na nossa imaginação, nas imagens, nas nossas emoções. E daí a pouco nós estamos como que ungidos ou banhados, tá? Ou lubrificados por esse óleo, por esse azeite que deriva dos lábios, das palavras, daquilo que as coisas externas emitem e produzem em nós. Então veja bem, o que a sabedoria de vida está dizendo? Os lábios da mulher alheia são doces como o mel, e o seu paladar ou as suas palavras são suaves como o azeite. Quer dizer, como se ele estivesse dizendo, tome cuidado. Tá? Tem uma doçura ali, tem uma promessa que sai das coisas, a promessa de que você vai encontrar nelas o sentido da sua vida. E essa promessa que sai das coisas, ela vai penetrar na sua alma, ela vai tomar toda a sua alma, ela vai lubrificar todo o seu ser, ela vai penetrar em todas as articulações da sua alma, ela vai mover o seu pensamento, ela vai mover o seu pensamento. Pensem quando vocês têm a experiência de uma coisa bonita e gostosa. Quando você se apaixona, a cabeça da gente não começa os pensamentos não começam a borbulhar? Hugo de São Vítor mesmo diz, o pensamento é disparado pela dimensão estética das coisas. Quando você vê as coisas, quando você sente um cheiro, o seu pensamento dispara. E se o seu pensamento dispara, as suas emoções, os seus desejos também disparam. Então, dentro da nossa alma, existe uma engrenagem, por assim dizer, composta por pensamentos, imagens, desejos, emoções, que é disparada pela dimensão estética das coisas, pela mulher alheia, pelas coisas no seu aspecto sensível. E por isso ela é penetrante, suave como o azeite. Por isso ela é sutil como o azeite. Ela te toma de algum modo. Continuando. Aí ele começa a dizer, como que dizer, isso aí é o primeiro efeito. Tá? Porém, o seu fim, quer dizer, isso é o começo. Tá? As coisas se apresentam assim no começo. Tá? A prostituta, ela te seduz no começo, depois ela rouba o seu dinheiro, ou rouba a sua alma, que é muito pior. Tá? Então, quer dizer, no começo as coisas se apresentam assim, e os lábios das coisas são como que um favo que destila mel, e o seu paladar, as suas palavras são como um azeite suave. Mas, no fim, ele diz aqui, porém, o seu fim é amargo como o absinto. E se a gente contrapor o amargo com o doce do mel, o doce que é sentido na ponta da língua, e que te dá a sensação de unidade, que parece juntar todos os pontos da sua língua na mesma direção, o amargo produz a sensação contrária. O amargo parece que joga cada ponto da sua língua numa direção diferente e trava a sua língua. Ele dá uma travada porque ele como que desequilibra a sua língua. Vocês imaginem a sua língua como uma série de vetores. Imagine que esses vetores estão indo cada um para um lado mais ou menos diferente. E você bota uma coisa doce na língua, esses vetores vão todos na mesma direção. Agora, se você bota uma coisa amarga na sua língua, esses vetores começam a ir, cada um numa direção diferente, se chocarem, e a sua língua como que dá uma travada. Isso é o amargor. Uma coisa amarga é assim. E o amargo ele é sentido na parte mais profunda da língua, e não na ponta. E, voltando novamente à ideia, a língua tem um triângulo. Então, você tem a unidade e você tem a dualidade, que é a parte de trás da língua. Então, o amargor tem a ver com a divisão. Então, quer dizer, aquela promessa de unidade, no fundo, no fim, ela vai produzir divisão. Ela vai produzir amargor. Ela vai produzir disjunção dentro da sua alma. Aquilo que te convidou a possuí-la com a promessa de uma unidade, vai produzir, na verdade, uma divisão dentro do seu ser. Então, ela é amarga como o absinto, os lábios da mulher alheia.
e é cortante como uma espada de 2 gumes. Olha a dualidade novamente aí. Uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. E a espada de 2 gumes ela penetra. Então aquela penetrabilidade do azeite que toma o seu ser e parece preencher toda a sua vida e mover todo o seu ser, na verdade está cortando o seu ser por dentro, está separando, criando uma disjunção entre o seu pensamento, a sua emoção, a sua vontade, etc, etc. Está jogando cada uma dessas coisas contra você e umas contra as outras. É a desintegração da alma produzida pelo apego, pelo desejo desordenado das coisas, pela concupiscência. A concupiscência produz isso. Um dos efeitos da concupiscência, por exemplo, é a ilusão, é o engano, é a distração. A distração humana, a ilusão, o engano humano deriva, a cegueira intelectual humana deriva em parte da concupiscência. A concupiscência dificulta o ato do pensamento, o ato da intelecção, o ato da concentração. Então, o amargor, que é sentido nessa parte dual da língua, no fundo, na base do triângulo, assim como a espada de 2 gumes, que penetra como o azeite, mas ela penetra cortando e separando, tá? São como que a verdadeira essência, o verdadeiro efeito que as criaturas, que o amor das criaturas vai produzir na sua alma. Efeito que no começo parece ser o de unidade, tá? Na verdade vai ser o de dualidade, de separação. Não deixa de ser interessante, eu acho que tem até um texto no nosso feed, onde a gente fala sobre a língua, a sabedoria está na língua. Leiam depois quem não leu, eu vou postar na sequência nos stories. A sabedoria está na língua, onde a gente diz que a serpente tem a língua dividida, certo? A serpente, simbolizando aqui o diabo, ela tem a língua dividida. E essa língua dividida impede ela de sentir o sabor das coisas, sentir a doçura das coisas. Ou seja, ela não percebe a unidade. O diabo é o pai da mentira, o pai da divisão, é diabolos. Ele trabalha pela divisão. Então, veja como o importante da meditação é isso, é você perceber como que Deus, a sabedoria divina, criou as coisas para nos comunicar uma série de coisas. E o próprio adultério, a própria relação matrimonial existe em vista dessas relações mais internas e mais espirituais que a nossa alma trava com o mundo, com o próprio Deus, com a graça, o Espírito, etc. Alguém perguntou, podemos chamar esse amargor de remorso? Sim, o remorso é exatamente isso, é uma divisão, você se sente dividido. Bem, vamos prosseguir um pouquinho aqui para a gente avançar. Não tem muito, a gente não vai avançar muito, mas tem algumas outras coisas que eu gostaria de dizer. Aí ele continua aqui. Os seus pés encaminham-se para a morte. Encaminham-se para a morte por quê? Que morte é essa? Por um lado, foi esse processo de buscar a mulher alheia que fez com que a morte entrasse na existência humana. Foi quando Adão, ao invés de seguir, vamos dizer assim, de olhar para dentro, de seguir o mandamento divino, de ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus mandou, ele se volta para a árvore do bem e do mal, a dualidade de novo. Voltando-se para a árvore do bem e do mal, hipnotizado pela serpente e pela natureza estética da maçã, no caso de Eva, ele entra no mundo à morte, que é a separação entre corpo e alma, que não existia antes. Porque o homem estava perfeitamente reunido em Deus através da graça. Então veja que tem uma relação muito curiosa, estrutural, entre a unidade e a dualidade. Tá? Isso aí também é algo que está presente em muitas passagens das Escrituras e que, se você pega essa chave, fica fácil de você interpretar as coisas também. Marta e Maria também tem isso, e uma série de outros elementos, de outras passagens, de outras figuras. Então os seus pés encaminham-se para a morte, seja porque a morte entrou no mundo por esse processo de adultério espiritual, ou seja porque a cada vez que nós cometemos um adultério desse, nós entramos em pecado mortal. O pecado mortal é esse adultério espiritual. E a raiz do adultério literal, tá, está nesse adultério espiritual. É o nosso amor desordenado pelo aspecto sensível das coisas, tá, que nos faz adulterar, de fato, trair a nossa esposa, para aqueles que são casados, a nossa noiva, a nossa namorada e etc.
Então a raiz desse adultério, tal como nós conhecemos, está nesse adultério espiritual. O espiritual que explica o material. Tá? E isso nos conduz à morte, que é a privação da graça, a verdadeira morte. E se nós morrermos nesse estado, nós teremos a morte eterna, que é a privação eterna da graça. E ele conclui que e os seus passos penetram até os infernos. Então quer dizer, ela vai te levar para o inferno. A mulher estrangeira te leva para o inferno. O aspecto sensível das coisas te leva para o inferno. Quando vistos sob esse aspecto desordenado. Tá? Sob esse aspecto desordenado. As coisas também, o aspecto sensível das coisas também tem uma dimensão de esposa. Tá? Isso a gente poderia falar numa outra ocasião, não vai dar tempo de falar hoje, mas eu também posso olhar para as coisas e ver no seu aspecto sensível não aquela promessa de unidade que me faz querer possuir as coisas, mas um símbolo e um sinal de uma unidade que transcende as próprias coisas. Então eu posso olhar para as criaturas e ver nas criaturas um espelho que reflete a sabedoria divina, que reflete a unidade divina. É um olhar mais sutil, mais difícil de se ter, mas é possível. A natureza é um livro sagrado e as próprias criaturas podem ser vistas como, por um lado, sendo a mulher alheia e por um lado, sendo a própria esposa. Porque o mundo criatural também é nosso lar na medida em que ele revela algo da sabedoria divina nas suas formas estéticas. É o chamado simbolismo natural e a gente está fazendo isso aqui agora. Quando a gente olha para o mel e tira esse significado profundo do mel ou do azeite, a gente está fazendo o quê? A gente está usando a dimensão estética das coisas para se aproximar de Deus. Então não é de forma absoluta que as coisas te afastam de Deus e te conduzem ao inferno. É quando a sua relação com elas se dá na forma do apego, tá? Se dá na forma do desejo da sua materialidade, da posse da sua materialidade como fator de satisfação e de completude do seu ser. Isso, a beleza que participa da beleza, disse aí o professor Varela. Os seus passos são vagabundos e impenetráveis. Vagabundos e impenetráveis quer dizer que esse processo de sedução operado pelas criaturas vai te conduzir, vai te colocar dentro de um labirinto. Vai te colocar dentro de um labirinto. O labirinto é como se fosse o símbolo do mundo, da perdição. Como nos contos de fadas é a floresta. O que está dizendo aqui? Essa mulher alheia é como se fosse aquela casa de chocolate, com paredes de chocolate, telhados de biscoito e etc., daquela história do João e Maria. Aquela casa de chocolate. Só que aquela casa de chocolate está situada no meio da floresta. E te faz ficar perdido ali no meio da floresta e, em última instância, ser devorado pela bruxa, que representa o demônio, o mal, a personificação do mal. Então a floresta é um mundo, tá? E esse mundo tem fatores distrativos que te fazem ficar preso nele. No caso da história do João e Maria, essa casa de doce. Né? Aqui é a mulher, veja que é sempre a dimensão estética. É sempre a dimensão estética. Uma outra forma, para a gente começar a encerrar, uma outra forma de você interpretar isso, como eu anunciei no início, é você ver, olha só, porque a sua própria alma tem duas dimensões, como eu mencionei no começo, Marta e Maria. Então, não é somente, você pode ver primeiro essa dualidade, né? A mulher, a sua esposa, é a sua interioridade, é a sua alma, porque a sua alma é o seu lar, e é o lugar sacramentado, onde Deus fala com você, o seu lar como uma igreja doméstica, e o mundo externo é a mulher estrangeira, é a prostituta. Tá? É o mundo das coisas, que te atrai, que te seduz, mas nas quais você vai encontrar sempre um vazio, porque a unidade que elas te prometem é como a espada de dois gumes, que vai te dividir, é como o absinto amargo, que vai separar os pontos singulares da sua língua, dando aquela sensação de divisão, e no final vai dividir você internamente e vai te conduzir ao inferno, como diz o texto. Mas, se nós olharmos agora só para a nossa alma e esquecermos o mundo externo, nós vamos perceber que na nossa alma existe também uma mulher, uma esposa e uma mulher alheia.
Porque a parte da nossa, existe na nossa alma uma parte, uma região da nossa alma que é atraída pelo mundo externo. Mas existe na nossa alma uma região que é como que imune às atrações do mundo externo. Então, filosoficamente a gente fala, existe a alma sensível, ou a alma concupiscível, tá? É a região mais baixa, mais corpórea da nossa alma. Mas existe a nossa alma intelectual, a nossa alma espiritual, tá? Que dialoga com Deus e que recebe, que ouve Deus. As virtudes infusas, elas são infundidas justamente nessa região mais alta da sua alma, na sua inteligência, na sua vontade. Então, a nossa própria alma tem essas duas mulheres. Então, o que a sabedoria divina também está dizendo é o seguinte, ó, para você conseguir, primeiro você tem que se livrar do mundo e se voltar para dentro. Depois que se voltar para dentro, você tem que procurar dentro de você a parte da sua alma que representa a esposa. Porque dentro de você também tem uma mulher estrangeira, também tem uma prostituta, que é aquela parte da sua alma que pelo pecado original vai se vender mesmo para o mundo, quer ser possuída pelo mundo, é a sua concupiscência, a sua alma sensível, concupiscível, e tem uma alma que não, que está querendo o infinito, que está querendo a unidade, né? Que quer as coisas em si, as coisas universais, que quer o próprio Deus. Essa é a alma espiritual, é o chamado espírito. O intelecto, a vontade, principalmente o intelecto e a vontade, já movidos pelo Espírito Santo a partir das virtudes teologais, mais propriamente dos dons do Espírito Santo. Então, veja bem, a gente já mudou a escala e a coisa se tornou um pouco mais profunda. Eu posso fazer esse trabalho, eu posso adulterar dentro da minha própria alma, independente do mundo, porque existe algo na minha alma que quer o mundo e algo que quer Deus, que quer o infinito. E ainda um outro aspecto, só para mencioná-lo também, se nós pensarmos na igreja como a esposa do Cristo, ou seja, na igreja como a esposa legítima, né? Quem seria a esposa infiel? A esposa infiel está ligada ao mundo e está ligada a esses desejos mais carnais, mais baixos e grosseiros da nossa alma. Ora, se nós pensarmos bem, as heresias surgem daí. Uma heresia surge quando a doutrina é manchada por algum elemento intelectual que deriva de um capricho, de uma opinião, de algum elemento egóico, de algum vício, ou de algum ato vicioso de um determinado intelectual, de uma determinada pessoa. A heresia, ela é a doutrina manchada por um elemento que deriva dessa parte da alma que é a mulher estrangeira. É daí que surgem as heresias. Então, a sabedoria também está te aconselhando a isso. Falou, olha só, não dê ouvido às ideologias. Não dê ouvido às heresias. As ideologias e as heresias são a mulher alheia. São a mulher alheia por quê? Porque elas vão te seduzir. Elas possuem uma dimensão que também é como mel e que também é como azeite. Elas vão te dar uma falsa sensação de unidade, de explicação, de sentido, e também vão penetrar os seus pensamentos e as articulações da sua existência, da sua alma. Mas no final é o amargor e a espada de dois gumes, né? E o inferno. Então, busca, como diz o final do texto, busca a esposa que está na sua casa. A esposa que está na sua casa, quer dizer, a igreja. Busca a doutrina. A doutrina é essa região intelectual definida pela parte mais nobre da alma dos homens que se santificaram. Quer dizer, olha que coisa interessante, aqueles homens que abandonaram o mundo, tá? E que dentro da sua alma se esforçaram para viver conforme essa região mais celestial e espiritual da própria alma, esses homens se dedicaram ao estudo e estabeleceram uma tradição teológica, debelaram os erros das heresias e deixaram quase que tudo completamente mapeado para que nós pudéssemos contar com a igreja e com todo o magistério, com toda a tradição teológica da igreja, que nos dá agora
uma garantia intelectual, doutrinária, que nos impede de cair na floresta, no amargor, na perfuração e, em última instância, no inferno, causados pelas heresias e pelas ideologias, que hoje são o modo como as ideologias se manifestam, o modo como as heresias se manifestam no nosso mundo. Então veja que está tudo ligado uma coisa com a outra. Essas várias escalas que nós estamos analisando, a alma e o mundo, as duas regiões da alma, a igreja e as heresias, essas dimensões estão ligadas. Tá? Uma depende da outra, tá? Uma penetra a outra de algum modo. Só para finalizar aqui, então a gente também pode interpretar a mulher alheia como as heresias, as ideologias, e a mulher legítima como a doutrina. Só para encerrar o texto, ele continua assim: agora, pois, meu filho, ouve-me e não te apartes das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, quer dizer, afasta da mulher alheia o teu caminho, e não te aproximes das portas de sua casa. Não des a tua honra às alheias, nem os teus anos a um cruel, para que não suceda que os estranhos enriqueçam com os teus bens. Os santos padres veem nesses estranhos aqui os demônios. Quer dizer, se você casa se você tem um filho com a prostituta, você vai ter que pagar pensão. E o fruto da sua vida, do seu trabalho, vai começar a ser desfrutado por pessoas estranhas que você não conhece. Tanto é que existe o famoso golpe do baú, que passa por essa linha de raciocínio. Então ele está dizendo aqui, do ponto de vista espiritual, é o quê? Se você começa a se apegar às coisas externas, ou seguir a sua alma concupiscível, ou cair nas heresias, seguir as heresias e as ideologias, no final das contas, os frutos da sua vida, ou os seus bens, serão desfrutados pelos demônios. Teus trabalhos para que os seus trabalhos não passem para a casa alheia, e para que tu não gemas no fim, quando tiveres consumido as tuas carnes e o teu corpo, e digas: por que detestei a disciplina? Por que o meu coração não cedeu às repreensões? Nem eu ouvi as vozes dos que ensinavam, nem dei ouvidos aos mestres. Esse é o lamento do cara que está no inferno. O sujeito que vai para o inferno fala: por que eu detestei a disciplina? Quer dizer, por que eu não me desapeguei do mundo e não me interiorizei? Por que o meu coração cedeu Por que o meu coração não cedeu às repreensões da sabedoria? Por que eu não ouvi a voz daqueles que estavam me ensinando a doutrina, Deus, a sabedoria, a inteligência? Por que eu não dei ouvidos aos mestres? Quase cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia do povo e dos anciãos. Aí ele começa a aconselhar o retorno à própria esposa e diz: bebe da água da tua cisterna. Quer dizer, procura a tua esposa. Procura aquela região da sua própria alma, de onde vem a unidade, de onde vem o frescor. E das correntes do teu poço. Corram fora os regatos da tua fonte e espalhe as tuas águas nas praças públicas. Possui-as tu só, não tenham parte nela os estranhos. A tua veia seja bendita e vive alegre com a mulher que tomaste da tua juventude. Seja ela para ti como uma corça que muito amas e como um veado cheio de graça. Os seus encantos sejam o teu recreio em todo o tempo. No seu amor busca sempre as tuas delícias. Aí é um convite à interiorização e à união interior com a própria graça divina. Que é uma outra imagem da esposa também. Tá? Eu não vou avançar muito. Isso seria o arrependimento sincero, é a conversão do sujeito que está em situação de adultério para essa situação. É a condição para que essa conversão ocorra. O texto está falando dessa conversão. Ele está dizendo: se volta para isso. Não olhe para lá, olhe para dentro. Lá dentro você vai encontrar um poço, uma água mais pura, de onde você vai tirar um deleite muito mais puro e conforme a vontade divina. Lá dentro você vai encontrar a graça, o ponto onde Deus fala com você na sua alma. Então isso é a conversão. A aversão ao mundo, conversão ao espírito. O arrependimento é a condição para que isso ocorra. Quando você começa a ver que a espada de dois gumes está te perfurando, que a sua vida está ficando amarga e que você está preso num labirinto, caminhando na direção do inferno.
Gente, então eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Foi talvez tenha sido um pouco longa. A imagem não está muito boa, mas é uma coisa que me anima muito, esse tipo de leitura, de meditação. Espero que tenha agradado vocês. Tá bom? O vídeo vai ficar gravado aí. Eu peço que vocês nos ajudem compartilhando, aí divulgando para as pessoas que vocês acham que possam ter interesse nesse assunto. Tá bom? Vou abrir uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai complementando. Vou colocar o texto da língua, né? A sabedoria está na língua, ali no Stories, para vocês poderem ler também um pouquinho a respeito disso. Tá bom? Então tá, obrigado aí. Júnior, Thales, Regiane, Rafael, obrigado pela presença de todos aí. O Vitor do Instituto Lavelli também apareceu por aí. Obrigado, Vitor. Vitória, obrigado. Ad Hoc Lux, muito obrigado. O senhor tá bonitão, obrigado. Raquel, Joana, Thay, talvez seja Thaís, não sei, obrigado. Tá? Então, um grande abraço a todos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até a próxima.